bem-vindo. Eu sou o Leonardo Facchini, para quem ainda não me conhece, sou planejador financeiro, trabalho com isso desde 2008, ajudando as pessoas a realizarem os seus objetivos, a começarem os seus investimentos, sem precisar cortar despesas ou economizar dinheiro. Sim, quando a gente começa a entender e mudar e ressignificar a nossa relação com o dinheiro e colocar o dinheiro para potencializar um projeto de vida, as coisas acontecem e a gente realmente vive uma vida que vale a pena. Começa verdadeiramente a desfrutar o melhor dessa terra, tá joia? E hoje é aquele quadro para responder dúvidas. Só que hoje vai ser um tema diferente. Hoje é dia 20 de janeiro, até a Marla está aqui comigo, aparece aqui, Marla. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, dia 20, é nosso aniversário de casamento. Hoje a gente faz 14 anos de casado. Nós vamos falar justamente sobre finanças para casais. Ela vai estar aqui do meu lado. Qual é a melhor maneira de lidar com as finanças em casal? Uma excelente pergunta, e nós temos que entender que basicamente existem três modelos. Três modelos permeiam a maneira de se relacionar financeiramente. E aí depois nós vamos derivar. A primeira maneira é tudo junto. Então não existe meu e seu, existe nosso, não existe minha renda ou sua renda. Existe a nossa renda, a renda familiar, tá joia? Isso tecnicamente ou teoricamente é mais simples de resolver, normalmente é uma conta conjunta, se os dois têm salário cai na mesma conta, ou mesmo tá tudo numa conta só, todo mundo administra aquilo juntos. Esse é um modelo, não sei se é o modelo que você tem, se faz sentido para você. O segundo modelo é cada um por si. Um não tem a menor ideia de quanto o outro ganha, quanto que tem de salário, quanto que é a renda. É uma maneira e eles acabam se acertando o que cada um vai pagar dentro de casa, como é que vai ser feito. Normalmente um fica com algumas contas, outro com outras contas, mas não tem ideia, cada um por si. Não sei se é o seu caso também. E por final, separados e divididos igualmente. Em que sentido? Mantém-se as finanças separadas, mas nesse caso um tem exatamente o conhecimento, o consentimento do outro. Ou seja, eu sei exatamente quanto a minha esposa ganha, ela sabe exatamente quanto eu ganho, mas a gente administra as nossas contas separadamente e nós decidimos juntos o que cada um vai pagar, como é que funciona. Às vezes você pode ser assalariado, você tem um vale no dia 20, então você vai adequando o que cada um vai pagar, mas de uma certa maneira tem uma transparência muito grande, mas ainda assim cada um caminha individualmente. Por que eu estou trazendo isso? Porque, de novo, não tem o que é certo, o que está errado, tá joia? A gente vai sempre entender que o que existe é o adequado. Então, o que é adequado para o seu contexto, o que é adequado para o seu momento de vida? É isso que você tem que se responder. O que eu vou estar dividindo com você ao longo aí dos próximos minutos que nós vamos passar juntos respondendo essas questões é justamente eu trazendo uma bagagem da minha própria relação. Então hoje eu faço 14 anos de casado com a Marla, nós estamos juntos desde 2004, eu ia falar 2014, 2004 nós estamos juntos, casamos em 2007, então 14 anos de casado mais o processo de noivado, de namoro, enfim. Então eu tenho a minha própria vivência. E mais do que isso, 2008 eu começo a trabalhar com planejamento financeiro. Então eu estou trazendo e dividindo com você o que eu vi no campo de batalha. As dezenas de clientes que eu já atendi ao longo de todos esses anos. E eu já vivenciei, presenciei, ajudei com os três modelos de organização financeira. Qual que é o melhor desses modelos? Eu vou dizer o que funciona para mim, ou o que eu vi que mais funcionou ao longo desse período. E quando eu olho pessoas de modelo que fazem sentido para eu seguir, também seguem um pouco desse modelo. Que é o quê? Tudo junto. Então, vocês vão me ver, eu sou o defensor de que marido e mulher, finanças são juntas, tudo junto. Se nós fizermos votos de ficarmos juntos, deixará pai e mãe e unirá em uma só carne. Isso está lá na Bíblia. Então, pera lá, se eu estou me unindo, eu estou me unindo em tudo. Por que eu vou me unir só numa parte e não vou me unir em outra? Percebe? Isso para mim não faz sentido. E quando eu olho as pessoas que mais têm resultado, que mais conseguem realmente desfrutar e aproveitar a vida, os casais que menos discutem pelo dinheiro, a grande maioria tem a renda familiar. O que é meu é nosso, não tem meu, não tem seu, tem o que é nosso.
tá joia? Mas, de novo, eu estou trazendo um pouco da minha experiência e da minha expertise. Cada um à sua maneira, mas eu verdadeiramente, a longo prazo, que realmente desfruta, eu consigo olhar pessoas que têm em conjunto. Quando eu olho até para grandes inspirações que eu tenho, quando eu olho lá para um Bill Gates, com uma Melinda Gates, no documentário deixa claro, eles são muito unidos, eles são muito conjuntos. Ela, de alguma maneira, está dentro, né? Eu falo que ela foi a grande arquiteta da Microsoft, ela desempenhou um papel muito grande lá dentro, hoje ela desempenha um papel extraordinário dentro da Gates e Melinda, que é a Foundation, né? A fundação deles. Enfim, mesma coisa quando eu olho para um Silvio Santos, para uma Iris Abravanel, eu vejo a conexão de um Barack Obama com uma Michelle Obama. Enfim, isso é o que eu vejo. A mesma maneira quando eu olho para um Flávio Augusto e para sua esposa, para a Luciana, tem um vídeo dele, enfim. Então eu vejo que os modelos que mais funcionam são os modelos de que tudo é nosso e decidimos juntos e partilhamos juntos. Até porque eu vivenciei isso com a Marla, né? Ela pode dizer um pouquinho. Nós tivemos altos e baixos. Teve momento que eu contribuía muito com a renda da família. Teve um período justamente nessa minha transição de eu vir para o mercado financeiro, para o mercado de investimentos, em que eu praticamente contribuía com um salário, que foi a troca que eu fiz. Eu comecei no mercado financeiro, numa corretora, para ganhar um salário mínimo. E aí, naquele momento, a maior parte da renda familiar era a vinda dela. E nós tínhamos esse conceito desde muito antes. Certo? E para você, Marla, o que funciona? Como é que você olha para isso? Então funciona muito bem pra gente. É o que a gente acredita, né? Sem dúvida. É o que eu falo. A gente não conseguiu entender ainda exatamente o porquê, mas antes mesmo de noivar, quando a gente namorava, nós tínhamos um consórcio de moto onde nós pagávamos juntos. Ela pagava metade, eu pagava metade. Naquela época, as finanças eram separadas, a gente namorava, mas por algum motivo a gente já falava sobre dinheiro e já tinha algo em comum financeiramente. Mas não tenho certo ou errado, você vai achar o que é mais adequado para você, tá bom? E aí eu já emendo com a segunda pergunta. Vamos fazer, você faz a pergunta que eu vou responder. Qual é o momento certo de falar sobre dinheiro? Excelente pergunta. Então, qual que é o melhor momento da gente falar sobre dinheiro? Sem dúvida, é o quanto antes você puder falar sobre o dinheiro. Mas como assim, Léo? Quanto antes. Entenda uma coisa, para você que de repente está solteiro, que está num relacionamento, ou está pensando em iniciar um relacionamento, entenda uma coisa. Namoro foi feito para dar errado. Entenda isso, namoro é para dar errado. Se der certo, vai virar noivado. E o noivado é para dar errado. Sim, noivado é para dar errado, é para você testar, é para você validar as coisas. E se o noivado der certo, vai virar casamento. E aí o casamento é para durar eternamente. Só que eu fui descobrir isso recentemente, né? Eu falo, eu não tive um namoro para dar errado, eu não tive um noivado para dar errado. Mas ter clareza de que o namoro é um processo de deixa eu testar, deixa eu validar. E por que não falar de dinheiro? A gente tem um tabu na nossa sociedade de falar sobre o dinheiro. A gente fala de todas as outras coisas, mas no dinheiro a gente se esconde. Principalmente quando a gente está ali nas vacas gordas, né? Quando tá tudo ok, nem se... Para que nós vamos falar? Para que nós vamos perder tempo falando de dinheiro? Mas precisa se estabelecer os princípios financeiros que aquele casal vai viver, concorda? Sim. E por que isso é importante? Então vamos lá, vamos entender. Normalmente, o que acontece? Eu vim de um histórico, eu vim de uma bagagem. A Marla também veio de um processo. Normalmente, a maneira como nós lidamos com o dinheiro hoje está muito relacionado com a maneira que eu vi os meus pais lidarem com o dinheiro da fase do 0 aos 7 anos. Mais especificamente, ela vai até os 14, mas do 0 aos 7 anos, a maneira como eu senti naquele momento, enquanto criança, como era a relação dos meus pais com o dinheiro, eu tendo, na grande maioria das vezes, a carregar, a ser fiel ao que eu vi e levar isso para a minha vida conjugal. Então, se eu tive, por exemplo, na minha infância, os meus pais brigando, eu só via meus pais brigando pelo dinheiro, isso é algo natural para mim. Já se porventura a Marla, no caso dela, não, os pais dela eram extremamente unidos, não tinha briga por finanças, ela vem com uma bagagem diferente da minha. E se a gente não chegar num acordo, nem o meu e nem o dela, mas o que realmente faz
sentido para nós dois, entendeu? Então eu me recordo da minha infância, isso é real, eu não me recordo dos meus pais brigando por dinheiro. Era o meu pai que trazia dinheiro. Minha mãe, foi um acordo que eles tiveram, ela deixou de trabalhar para cuidar dos filhos. Então nós somos em 3 e relativamente próximos, né? Eu tenho hoje 38, o Henrique tem 35 e o Guilherme tem 31. Então ela praticamente trabalhou com os filhos. Então quando a gente diz que não trabalhou, pelo contrário, né? As mães, as mulheres trabalham demais, mas a remuneração naquele período vinha do meu pai. Ao contrário da minha história, né? Que aí minha mãe sempre trabalhou bastante. E aí a gente ficava com a minha avó. E minha mãe e meu pai fora. Então ela não teve esse tempo com os filhos, né? Eles não se planejaram para ela deixar. Então a grande parte da renda vinha da minha mãe. Perfeito. Então o melhor momento de nós falarmos de dinheiro é justamente o quanto antes, principalmente se você tem intenção real com a pessoa que você está. Se você está iniciando, está um flerte ainda, vai virar um namoro, puxa, vamos lá. O que o dinheiro representa para você? Como é que é o dinheiro para você? Tá joia? Mas vamos lá. Terceira pergunta. Meu cônjuge não conversa sobre dinheiro. O que fazer? Uau! Pergunta desafiadora. Por que você está fazendo essa cara? Tá? É engraçado, porque apesar de eu trabalhar com planejamento financeiro, às vezes a gente tem uma dificuldade de falar sobre o dinheiro. A gente não muda do dia para a noite. Então ela tinha um modelo, eu tenho um modelo. A gente vai ao longo do tempo estabelecendo esse processo juntos. Você entende? Mas então vamos lá. O que eu posso fazer? E aí, talvez é por isso que eu digo que hoje eu trabalho com planejamento de vida e financeiro. Porque vamos ser sinceros aqui para nós dois. Falar sobre o dinheiro não é tão legal. Falar sobre planejamento financeiro não é tão legal assim, entende? E eu concordo. E aí quando eu começo a entender que, puxa, vamos falar da vida? Vamos falar dos projetos? O que você quer viver? O que você busca viver nos próximos anos? Então por isso que eu digo que mais do que se o seu cônjuge não quer falar sobre o dinheiro, talvez ele esteja correto. E a pergunta é, por que ao invés de você querer falar de dinheiro, você não começa a falar da vida? Você não começa a desenhar um projeto de vida? Quando eu tenho um projeto de vida claro, fica mais fácil as pessoas ao meu redor, a minha esposa, os meus filhos, entenderem o porquê em relação a uma decisão financeira. Então, às vezes, nós estamos numa briga para falar de dinheiro, ou porque a gente quer fazer um determinado investimento, ou porque está faltando, né? A gente quer que a família entre, se engaje num plano de otimização financeira, de reorganização. Só que se não tem clareza do motivo, por que eu vou fazer isso? Não tem motivo. Por que eu vou perder tempo falando de dinheiro? Por que eu vou perder tempo pensando em investimento? Se não houver uma clareza na moeda de troca, realmente não vai fazer sentido isso. Então fica aí a dica, se o seu cônjuge não quer falar sobre o dinheiro, talvez ele esteja correto, está na hora de vocês começarem e você puxar o assunto sobre projetos de vida. Então às vezes elenque um projeto. Como é que a gente imagina a nossa vida daqui 20 anos? Então, puxa, eu tô com 38, a Marla tá com 40. Como é que você vai ser a minha vida a hora que eu tiver com 58 e ela com 60? Esse papo, às vezes, para nós é mais estimulante e aí, consequentemente, eu digo, quando a gente tem um projeto de vida desenhado que nos leva em direção a um futuro que a gente quer viver, aproveitando agora com a sua intencionalidade máxima, não dá para esconder que a gente vive num mundo capitalista e parte desse projeto tem uma questão financeira. Eu vou precisar ter uma estratégia, um plano de investimento. Mas você entende que o motivo principal não é o dinheiro e sim o meu projeto de vida? Então, se eu puder dar a dica é justamente essa. Se o seu cônjuge não quer falar sobre o dinheiro, talvez seja a hora de você mudar o discurso e começar a ter clareza do futuro que vocês querem viver juntos. E, consequentemente, depois desenhar um plano financeiro, um projeto de investimentos. Joia? Então vamos lá, Marla vai me fazer a pergunta. No casamento, relacionamento, quais são as contas que cada um deve assumir? Uau, então essa a gente vê que é uma briga muito constante, né? O que os casais, como é que vai ficar, quem paga o quê? E se você se atentar, isso está muito relacionado com o modelo que você usa. É tudo junto?
Tá tudo, é renda familiar? É renda familiar. É de todo mundo, não tem o meu, não tem o seu. Fica mais simples. Como aqui em casa, normalmente a Marla cuida mais da parte operacional. É a Marla que faz a gestão financeira. Da mesma maneira que ela já cuida das finanças da empresa, ela faz a parte operacional de lançar o nosso sistema, de fazer toda essa gestão, entendeu? Mas para nós não tem quem paga o quê? O dinheiro é nosso, a gente orquestra e faz os pagamentos em conjuntos, não tem briga nesse sentido. Mas aí se for o seguinte, Léo, é cada um por si. O cada um por si, na minha visão, é o modelo mais prejudicial do processo. Por quê? Porque às vezes pode não ficar justo. Por quê? Eu não sei exatamente. Imagina que eu não soubesse quanto a Marla ganha. E aí, será que ela ganha mais do que eu? Ou será que eu ganho mais do que ela? Quanto que eu ganho mais do que ela? Vamos imaginar que a Marla ganhasse 2 vezes mais do que eu. Seria justo a gente rachar as contas da casa igualmente? Ela paga 50% e eu 50%? Não sei. Será que é justo? E a gente tem que entender que existe um trabalho intangível nesse processo, que às vezes é a administração da casa, que normalmente fica com a mulher, a administração dos filhos. Isso tem valor. Então, na minha opinião, eu acredito que para quem não quer ter tudo junto, o segundo melhor modelo é aquele que é separado, mas a gente divide igualmente. Eu sei exatamente o que o meu companheiro tem. Então, e se você está num modelo hoje de que cada um por si, eu te convido a trazer o diálogo de, puxa, por que não pensar em nós não nos unimos perante a tantas as coisas, nós não fizemos juras de amor, por que também não no dinheiro? São crenças que nós temos, tá joia? Mas não tem muito segredo, nada melhor do que o diálogo, do que um acordo entre as partes e algo que fique justo para todo mundo, porque o grande desafio é o que pode colocar um casamento a vir a água abaixo, às vezes em 5, 10, 15, 20, 30 anos, é quando um das partes se sente sobrecarregada. E às vezes, por exemplo, imagina que eu estou nesse modelo de que o que é meu, do que é Marla, ela não tem nem ideia de quanto eu ganho e vice-versa. E nós estamos levando a vida. E imagina que ela ganhe 2 vezes mais do que eu e a gente divide as contas igualmente. E aí nós estamos ralando. E para mim está sendo um sufoco ter que dividir as contas, porque eu ganho bem menos do que ela, mas eu não sei quanto que ela ganha, correto? Mas imagina que daqui 15 anos eu descubro que durante 15 anos ela ganhou o dobro do que eu. Imagina o meu sentimento, eu posso ficar com o sentimento de que, durante 15 anos eu fiz um baita de um sacrifício que ela não estava a fim de fazer, que ela não estava disposta a fazer. Isso pode colocar o casamento em xeque, pode colocar a relação em xeque. Então o grande desafio é a gente no início já ir ajustando e caminhando com um pouco de balanceamento. Ora ela está fazendo, ora eu estou fazendo, ora ela está cedendo, ora eu estou cedendo. Vamos sentar e vamos definir junto o nosso plano de investimento. Quais são as prioridades? Puxa, precisamos tomar uma decisão. Então, no ano passado nós tomamos algumas decisões, sentamos juntos, o que é prioridade, o que não é. Fica mais fácil esse processo, concorda, Marla? Concordo. Faz a pergunta. Meu cônjuge fica pegando no meu pé com os meus gastos pessoais. Como lidar com a situação? E aí isso é legal, porque pegando no pé com os gastos pessoais, a gente tem algumas vertentes. Mesmo quando tá tudo junto, a renda familiar, pode haver essas intrigas, digamos assim. Poxa, mas você está gastando com isso? Você está gastando com aquilo? E aí eu vou te dar o que funciona comigo, tá? E o que funciona com 99,9% dos atendimentos dos clientes que também conseguem implementar essa técnica. O que acontece? Para quem tem as finanças tudo junto, não interessa quanto a Marla ganha, quanto eu ganho, é a renda familiar. Vamos imaginar que a renda familiar fosse 30 mil reais. Entenda o seguinte, que da renda familiar, eu acredito que 80% dessa renda familiar precisa servir ao projeto familiar e ser discutido em conjunto com as partes. Ou seja, vamos pensar em 30 mil reais, 24 mil reais, ou seja, 80%, vamos sentar eu e a Marla e vamos discutir juntos como gastar, como fazer, o que comprar, o que projetar, como que vai ser a mudança de casa, a troca de carro, viagens, o que nós vamos reservar para os nossos objetivos futuros, que nós vamos desenhar o nosso plano de investimentos, tá certo? E os outros 20%? Isso é um acordo que se estabelece.
Vamos imaginar que eu tenha 10% como se fosse uma mesada para eu gastar da maneira que eu queira, e ela tem 10% para gastar da maneira que ela queira. E aí esses 10% eu não preciso prestar contas e não atrapalha, não compromete o projeto familiar. O projeto familiar está dentro de 80%. Ou às vezes você põe 90%, 5% ela gasta do jeito que ela quer, eu gasto do jeito que eu quero. Eu acredito que é a maneira que mais funciona, porque eu tenho as minhas individualidades. E eu digo que um dos benefícios de um planejamento de vida bem feito é preservar a individualidade. Eu preciso primeiro me respeitar, eu preciso primeiro atender às minhas necessidades para depois ampliar isso para minha família. Não adianta eu querer atropelar, isso é muito comum quando a gente tem filhos, né? Mães deixam de fazer por si para fazer pelos filhos. Isso é nobre, mas numa cadeia lógica, se você fizer primeiro para você, você vai estar mais forte. Quando você for fazer pelo filho, você vai fazer ainda mais e melhor. Então, a receita que mais funciona, na minha opinião, é estabeleçam uma mesada. Imagina que, puxa, a Marla adora comprar bolsas. Não é o caso, eu tenho sorte com isso. Mas imagina que ela gostasse de comprar bolsas caras. Dentro dessa mesada ela faz o que ela quiser. Como eu também, eu tenho os meus hobbies que não tem nada a ver com a família, não tem nada a ver com os meus filhos. E eu não quero dar satisfação. Eu gasto da maneira que eu queira. E isso é até legal também para a gente manter ainda dentro de um relacionamento a surpresa. Como é que eu vou dar um presente para Marla se ela sabe minuciosamente todo o nosso orçamento? Não, esses 10% que é a minha mesada, no nosso controle financeiro está lá, mesada do Léo. Com o que eu vou gastar é problema meu. Pensa nisso para você. E o separado, mas dividindo igualmente, talvez trazer o porquê. Por que você está se incomodando? Entendeu? E normalmente esse incômodo fica presente para isso. Quando eu me incomodo com o gasto que a Marla está tendo, é porque isso mostra uma falha no nosso projeto de vida. Ou isso mostra que nós não estamos intimamente conectados olhando para a nossa visão de futuro. E aí eu sinto que, puxa, ela está desviando a rota. Então, dentro dos 80%, às vezes pode ter um desvio? Pode, mas com o tempo a gente vai alinhando tão bem, vai criando tão uma confiança que eu sei que as decisões estão dentro do nosso projeto maior. Mas quando não estão, é um momento de reflexão. Então, às vezes, essa queixa não é a queixa efetivamente dos seus gastos pessoais. Como é que está a sua relação comigo no quesito ausência? Então, eu acredito que sempre que há uma reclamação com gastos financeiros pessoais, é porque provavelmente está havendo uma ausência, uma omissão de responsabilidade perante a um projeto maior, ao projeto de vida, ao futuro. Entende isso? Então, volto a dizer, não tem mágica. O melhor caminho vai ser o bate-papo, vai ser a conversa, vai ser o diálogo entre vocês. A Marla está trazendo. Quer dividir, amor? Falei que a gente aprendeu isso com o tempo também, a experiência, a convivência um com o outro. Porque no começo a gente não tinha nada disso, assim, né? Individualidade, é o respeito também. É o respeito que você tem um com o outro. Próximo. Meu cônjuge às vezes me empresta dinheiro, mas depois as cobranças são pesadas e atrapalham a nossa relação. Como mudar isso? Perfeito, vamos lá, emprestar dinheiro. Vou fazer até um parênteses, porque aí não tem a ver necessariamente com o cônjuge, mas você precisa começar a entender o seguinte. Existe um princípio financeiro que diz o seguinte: não empreste dinheiro para quem você ama, ponto. Não empreste dinheiro para quem você ama. Se você puder, você doa, você dá, mas não empresta. Porque você tem grandes chances de se frustrar com a pessoa que você ama. E quando eu digo você ama, então no caso marido e mulher, no caso filhos, no caso os pais, relação às vezes de familiares, entendeu? Poxa, Léo, mas é extremamente desafiador, porque às vezes eu tô vendo que o meu cônjuge tá com dificuldade, eu posso ajudar, ela tá lá com a conta estourada. Se tem uma coisa, você quer ajudar alguém financeiramente, a melhor maneira de você ajudar alguém financeiramente é não dando dinheiro, mas dando orientação e educação financeira. Léo, não concordo. Tá tudo certo. Continue vivendo a sua vida. Se tá dando certo, ponto. Mas
O sentimento que eu tenho já nesses quase 14 anos atuando com isso e vivenciando até na própria pele, entende? Muito do que eu estou trazendo aqui foi vivência que eu precisei apanhar na pele, entende? Às vezes a necessidade de eu pedir o empréstimo, volto a dizer, puxa, é uma ligação que eu vou ter com ela. O que essa ligação de um empréstimo, de um dinheiro, está acobertando ou está mascarando na nossa relação? Que não está trazendo a gente mais próximo, principalmente porque depois o que está acontecendo? Isso está sendo jogado na cara. Então, entendam, cônjuges, não empreste dinheiro para o seu parceiro. Se você puder, você dê dinheiro a ele. E normalmente eu acredito que isso acontece com quem tem modelos, o que é meu, o que é seu, e num determinado momento a gente precisa, eu faço um empréstimo. De novo, falta de diálogo, e você percebe que o dinheiro, às vezes, toma uma dimensão na vida de um casal, na vida de uma pessoa, onde deveria estar preenchido por amor, por diálogo, por cumplicidade, por viver cada momento juntos. E aí eu questiono, como é que está a sua relação com o dinheiro? Como é que está a sua relação com o seu parceiro? Questiona isso. Porque se você começa a ter uma relação muito boa com o seu cônjuge, começa a realmente vivenciar o amor, vivenciar a cumplicidade, a entrega, a doação, o dinheiro passa a ser um mero detalhe que vai potencializar essa relação, essa vida que você está vivendo. Joia? Próxima pergunta. Apenas meu marido tem renda e toda vez que preciso de dinheiro é motivo de briga. O que fazer? Pronto. Primeiro ponto que eu vou dizer é qual foi o acordo nisso. Isso sempre foi assim? Porque às vezes acontece. Imagina, eu posso ter casado, imagina que a Marla não trabalhasse, eu casasse com a Marla e desde o princípio a Marla já não tivesse renda. Ou, vou dar um exemplo da minha família, minha mãe trabalhava, minha mãe tinha renda. Foi um acordo entre o meu pai e minha mãe em que ela iria criar os filhos, a partir do momento que eles definiram ter filhos, percebe? Então, de novo, eu pergunto, qual que é o acordo que foi inicialmente estabelecido? Eu tive esse acordo com a Marla, nós nos organizamos financeiramente para quando o Miguel fosse nascer, o nosso primeiro filho em 2011, a Marla pudesse ficar sem trabalhar durante 2 anos. Mas como é desafiador, no meio social, na família, as pessoas bancarem uma decisão que a gente estava em paz. Passou o período lá dos 4 meses, chegou no 6º mês, o pessoal, pô, mas a Marla não vai trabalhar? Pô, mas a Marla não vai voltar a trabalhar? E aí eu pedi conta, né? E a Marla pediu conta, né? Pediu demissão de uma empresa, ela tinha uma carteira assinada, mas nós decidimos. E aí não tinha jogar na cara, eu ganho, eu que trago a renda, eu que não trago a renda. Não tem isso, foi um acordo muito bem estabelecido. Eu vou estar sendo aqui repetitivo, mas a base é o diálogo. Você tem alguma coisa a complementar? Não, o diálogo, a família, né? Nós nos programamos, nós conversamos e entramos em um consenso. Que o Léo ia trazer o dinheiro e eu ia cuidar do Miguel, eu ia cuidar da casa. No começo, é como o Léo falou assim, eu pedi as contas, foi meio que insano para a família, mas nós estávamos bem, né? Então o que é mais importante nisso tudo é o casal estar em harmonia, é o casal estar bem, né? Conversado, tudo acordado. Isso aí. E aí, foi o primeiro caso real de nós sentirmos de vivermos em abundância, ou vivermos em prosperidade. Porque independente do dinheiro que a gente tinha, a gente estava em paz, a gente estava bem, aproveitando cada momento do nascimento do nosso filho, nosso momento como casal, independente do dinheiro. Isso é ser próspero, isso é viver em prosperidade. Você entende? Mas é desafiador para o círculo em volta. Porque, de novo, Marla, você não vai voltar a trabalhar? Pô, mas vocês estão achando que dinheiro dá em árvore? Uma hora o dinheiro vai acabar. Vocês estão achando que vocês são ricos? E, volto a dizer, não era questão de ter o dinheiro, mas era uma questão de ser pais naquele momento, de ser organizados financeiramente, de ser planejados financeiramente. Tá joia? Me emocionei. A Marla se emocionou. Eu quero planejar e prosperar. E meu cônjuge só boicota meus planos e investimentos. O que fazer?
São perguntas diferentes para uma mesma resposta. Diálogo. Qual que é o acordo que vocês têm financeiramente para isso? De novo, às vezes o seu parceiro está boicotando o seu projeto financeiro justamente porque ele não está alicerçado num projeto de vida. Ele não está claro para os membros da família o porquê que aquilo está sendo feito. Então eu digo para a Marla, às vezes nós estamos num momento agora, início de 2021, que eu chamo de otimização financeira. Eu faço isso pelo menos 1, 2, às vezes 3 vezes por ano. Às vezes a gente pega um mês e meio e vamos fazer um pente fino nas nossas finanças. E a gente senta, e o Miguel tá sabendo disso, é o nosso filho que tem 9 anos. A Letícia ainda é pequenininha, tem 2 anos, mas no tempo certo ela vai ter. E no tempo certo e com a informação pertinente à idade de 9 anos. O Miguel não precisa saber de tudo o que acontece na nossa vida, mas ele entende que nós estamos num momento que eu chamo de otimização, onde eu ligo um pouquinho mais a nossa lente, a nossa lupa. Você entende? Algumas mudanças estão acontecendo na minha vida e, consequentemente, as finanças são reflexo disso. E até que isso se estabeleça, por mais que você já tenha construído uma renda passiva, por mais que você já tenha uma base financeira, prudência e planejamento nunca é demais. Ele me dá liberdade, ele me dá a possibilidade de avançar com mais tranquilidade, apoiado pelo meu parceiro, pela minha parceira. Então isso eu acho que é o grande ponto. Volto a dizer, se o seu parceiro está boicotando o seu planejamento financeiro, é muito provável que você não esteja alicerçado por um projeto de vida e você não esteja incluindo esse seu parceiro que está reclamando. Você não tenha incluído os seus membros familiares. E membros, a família, é eu, a Marla e os meus 2 filhos. Os pais dela, os meus pais, os meus irmãos e os irmãos delas são parentes, tá bom? A prioridade é a família. Outra pergunta? Eu quero ter filhos, mas meu cônjuge diz que não temos dinheiro para isso. Eu vou traduzir isso até diferente. Quem me conhece mais de perto, já me viu às vezes numa palestra, em algum ponto. Se tem uma frase que me mata, é alguém fala assim, cara, eu não vou ter filho porque custa caro. Aí eu falo, não fala isso, pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que custa barato, é filho. E eu vou explicar. Eu tô com um de 9 e com uma de 2. O que muda na vida é uma chavinha. Até o processo do que eu disse. Eu não acredito e eu sei. Então você que não tem filho e que nem acredita que filho muda a vida, tá tudo certo. Você não acredita ainda, tá certo. Mas talvez você vai passar por um próximo estágio que é eu acredito. Você começa a ver ao lado os pares e fala, meu, filho muda a vida das pessoas. Eu vi no meu irmão, eu vi no meu primo, eu vi no meu melhor amigo. Filho transforma a relação de um casal, filho transforma um homem, transforma uma mulher. Mas se você ainda não tem filho, você só acredita, você não sabe efetivamente, você não vivenciou isso efetivamente, tá claro? E a mesma coisa, você vai ter que ter o seu filho para vivenciar, mas talvez eu precise que você, no seu tempo, deixe de não acredito e passe a acreditar que um filho vai potencializar e muito as suas finanças. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho com pais que estão engajados em realmente viver uma vida que vale a pena. Que não estão acomodados no sofá com o controle remoto na mão. Mas pais que estão em busca de realmente fazer acontecer. Eu falo, se tem algo que me dá motivação e energia, são os meus 2 pequenos. Você entende isso? Então, é até mais ou menos, puxa, vamos fazer mais filho porque aumenta a minha renda, aumenta a minha vitalidade. Aí é maluco explicar isso, você pode não acreditar. Para os que acreditam e ainda não têm filho, o filho potencializa. E no período inicial, você vai ter uma reorganização financeira. Eu e a Marla tínhamos hábitos antes dos filhos que, puxa, saímos, mudou. Então, financeiramente, o que ela tá rindo? Lembra que no começo, quando o Miguel... Fala aqui, fala alto. A Marla tá rindo, vamos trazer ela pra live. No começo, quando o Miguel nasceu, a gente até economizou. Porque a gente morava na chácara, então tudo era muito longe. E a gente não saía, né? Sim, a gente costumava sair muito antes para comer fora. Então, na verdade, como o Camargo falou, no começo pro orçamento foi positivo, financeiramente passando a régua, mas como aqui, ó, o Gino Oliveira colocou, filho é alegria, e quem está alegre produz mais, ou seja, ganha mais.
Enfim, só quem tiver filhos vai saber isso. O quão transformador pode ser um filho na nossa vida em motivação, em fazer acontecer. Então eu digo, puxa, parte, por que eu tô aqui fazendo essas lives? Porque num futuro, se os meus filhos tiverem interesse, eles podem assistir o que os pais deles vivenciaram, como eles pensaram. Eu digo que se eu puder deixar uma única coisa para os meus filhos é educação financeira. Ou que eles entendam, comecem a ter clareza de quem eles são, de que eles podem viver uma vida que vale a pena com o seu eu extraordinário, independente do dinheiro. O dinheiro não pode, em hipótese nenhuma, ser um limitador. O dinheiro é um potencializador de quem nós somos. Você pode estar dizendo que você não consegue fazer as coisas por falta de dinheiro. Isso é uma condição. Condição é temporária. Quando a gente se conecta na fonte com a essência, a gente busca o nosso potencial. E o nosso potencial é infinito e eterno. Já antes mesmo da criação já foi definido cada um de nós. Mas a gente vem para cá nesse mundo, nessa sociedade, e aí a gente começa a ter as crenças, e aí depois para voltar isso é um trabalho extremamente desafiador. Mas enfim, eu acho que está respondida a pergunta. Vamos lá para fechar. Tenho dúvida se devemos fazer investimentos apenas em um nome ou fazemos em nome dos dois. Excelente pergunta. A minha sugestão inicial é abra a conta para os dois. Por quê? Para os dois vivenciarem esse processo. Para os dois sentirem efetivamente, passarem a ter uma nova visão juntos acerca do dinheiro e dos investimentos. Ponto. Esse, sem dúvida nenhuma, acho que é o motivo principal para que cada um caminhe. A renda é junta? Vai poupar 5 mil esse mês? Vai poupar 10 mil esse mês? Vai poupar 3 mil esse mês? Divide, manda individualmente para cada conta da corretora, tá joia? Segundo ponto, aí vem já pensando num segundo degrau, num segundo nível dos investimentos, você tem uma vantagem em investir no CPF separado. Por enquanto ainda não mudaram. Você tem uma isenção de imposto de renda para quem investe em renda variável, ações. Você tem uma isenção de lucro de até 20 mil reais por mês, que é isento de imposto de renda por CPF. Então, depois de um tempo, você vai se aprofundar nos investimentos, você vai ter feito a sua base financeira dos seus investimentos, você vai entender que num futuro, por exemplo, eu e a Marla podemos economizar, deixar de pagar até 480 mil reais por ano em imposto de renda, simplesmente porque nós dividimos no CPF dela e no meu CPF. Então isso entra, vou trazer isso mais para frente, vai ter lives agora toda semana, o ano todo, então nós vamos ter muito conteúdo para dizer, mas é uma parte dos investimentos que às vezes as pessoas negligenciam ou esquecem, que é o planejamento tributário e fiscal. Só para fechar, eu digo que mais ou tão importante quanto buscar uma rentabilidade um pouco maior, diversificar o patrimônio, é você ter clareza de estar pagando o menos imposto possível dentro da lei, tá joia? Dentro da lei, sendo extremamente honesto e justo, mas pagando o menor imposto possível dentro do seu patrimônio. Então, imagina que eu tenho a possibilidade de todos os meses, ao invés de pagar imposto de renda sobre 20 mil reais de lucro, eu não pague nada. Então você começa a imaginar o quanto que isso potencializa. Basicamente é isso. Tem a parte tributária, mas tem a parte de aprendizagem inicial, em que cada um ter a sua conta, vocês vão começar a vivenciar. É natural. Depois de um tempo, o homem acaba tomando um pouco mais essa liderança do investimento. Em alguns casos, as mulheres tomam a liderança dos investimentos, mas é interessante que tenha nos dois nomes. Joia? Como fazer quando vamos sair de férias? Quem paga o quê? Cara, essa pergunta é clássica às vezes, principalmente para quem tem contas separadas, né? Você vai sair de férias, que é um momento de relaxar, que é um momento de desfrutar da vida, principalmente para quem é assalariado, que está naquele modelo, trabalha 11 meses por ano, por um mês de férias, e no momento que vai tirar férias, que deveria estar relaxando, estar aproveitando, começa-se brigas e discussões sobre quem vai pagar o quê. Aí eu pergunto, seja honesto com você mesmo. Isso faz algum sentido para você? Eu pergunto, o que está unindo esse casal que briga
num momento em que deveriam estar desfrutando? Que lacuna que está vazia nessa relação, que está sendo preenchida por brigas financeiras? Traz isso para o coração. Deixa eu sentir. Que motivo é aquilo? Eu quero ter razão ou ser feliz? Eu quero ter mais dinheiro ou ser feliz com a minha família? De novo, diálogo. De novo, estabelecer acordos. E principalmente, um projeto de vida bem desenhado, bem acordado. O que faz sentido para você, Marlon? O que faz sentido para mim? 80% do nosso projeto é comum. A nossa visão de futuro para daqui 50 anos é comum. Nesse percurso ela tem as individualidades dela, eu tenho a minha. Puxa, eu vou aqui, faço a minha individualidade, mas eu volto para o percurso. E normalmente, se está bem acordado, o destino final, ele não existe. Ele é só uma direção. Eu estou cada vez mais em busca de subir um degrau, de me melhorar enquanto ser humano, me melhorar enquanto marido, me melhorar enquanto pai, me melhorar enquanto planejador, me melhorar em todos os aspectos que eu tenho. Mas eu tenho uma direção, eu tenho um alvo, eu tenho uma inspiração futura que é conjunta para minha família e que faz sentido na minha individualidade. Joia? E para a gente fechar, estou olhando o tempo, a nossa última pergunta. Meu cônjuge descobriu que tem dinheiro guardado e agora quer usar para um novo projeto, mas eu não quero. Como fazer? O seu parceiro descobriu que você tem dinheiro guardado. E aí ele fala, vamos usar para um novo projeto que eu tenho aqui. E você não quer usar. Como fazer nisso? Primeira pergunta que eu te digo é, eu já começo perguntando, primeiro, por que você escondeu dele que você tinha esse dinheiro guardado? De novo, não tem jeito, gente. O planejamento de vida e financeiro é o alicerce de 4 saúdes. Eu vou trazendo isso cada vez mais com profundidade, tá bem? Saúde física, financeira, emocional e espiritual. Então, normalmente, essa questão tá ligado com alguma coisa da espiritualidade, alguma coisa da emoção. E eu vou começar a aprofundar nisso, para quem ainda não sabe, não conhece. Eu venho me aprofundando cada vez mais nas emoções humanas. O ano retrasado eu me formei como constelador sistêmico familiar, eu venho estudando, aprofundando cada vez mais essa relação da família com os nossos ancestrais, como é que funciona tudo isso. Mas basicamente a pergunta que eu deixo é, por que você escondeu isso do seu parceiro? O que por detrás realmente está nisso? De novo, isso vai me mostrar uma fraqueza, uma deficiência nessa relação, nesse casamento. Ou, ainda mais, pode ser uma fidelidade a um sistema anterior. De repente você via sua mãe fazendo isso. Antigamente, às vezes, era relativamente comum, né? Você tinha os potes em cima das geladeiras, ou as mães, às vezes, antigamente, minha avó não trabalhava, era só um. E tinha que ter as artimanhas para conseguir um dinheirinho extra, para que o marido não soubesse. Tá tudo certo. Então, às vezes puxa, eu tô fazendo isso por quê? Porque eu vi na minha infância, porque eu tô ligado à minha história. E normalmente isso é porque faltou diálogo de ter clareza de onde eu vim, da onde a Marla veio e, puxa, qual que é o modelo que nós vamos fazer? Vamos trazer o melhor do modelo dela, o melhor do meu modelo e vamos nos permitir fazer diferente em honra e homenagem ao que veio de trás, aos que vieram antes. Mas, de novo, a pergunta principal que eu deixo aqui é por que você escondeu esse dinheiro do seu parceiro, tá bom? Mas qual que era a finalidade desse dinheiro? Porque normalmente, se esse dinheiro não tem uma finalidade, é o que eu digo para as pessoas. Eu sou o primeiro a dizer, se você não tem um objetivo claro, gasta o dinheiro. A vida é curta. Para que eu vou guardar dinheiro se eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã? Aí eu concordo com essas pessoas. Mas aí que tá, o desafio deixa eu buscar qualidade de vida agora, maximizar isso, e aí o planejamento de vida vem para quê? Para garantir que eu perpetue isso ao longo da vida com responsabilidade. É só isso. Volto a dizer, planejamento de vida e financeiro não é para fazer ninguém a pessoa mais rica do cemitério, muito menos para deixar herança, patrimônio para filhos, mas é sim para você viver o seu potencial máximo agora e garantir com responsabilidade que isso se perpetue ao longo do tempo, sem que você fique escravo do dinheiro. Então, pergunta qual
Qual que era a finalidade desse dinheiro que estava guardado? Para uma emergência? Para um projeto novo? Talvez é o momento de diálogo. É o momento desse dinheiro ser o start de uma nova vida conjugal, de uma nova vida honesta, às claras, com verdade. Mas será que eu quero? Será que eu estou preparado a isso? Será que eu estou preparado para deixar pai e mãe e realmente construir a minha família? Me unir em uma só carne com a Marla e realmente construir o nosso futuro? Essa é a pergunta que eu deixo. Muitas das vezes é um desafio, tá bom? E aí, para fechar, porque pode, às vezes esse dinheiro você diz o seguinte, já ouvi isso, nada, mas esse dinheiro é herança do meu avô, herança do meu pai. Tá bom, aí eu respeito, mas ainda assim, puxa, vamos trazer um diálogo. Porque quando existe educação financeira, planejamento de vida e financeiro, as coisas se multiplicam. A abundância é expansão. Se eu estou pensando que eu posso perder ou ficar sem, eu estou vibrando escassez, eu estou vibrando miséria. E é bem provável que é isso que vai acontecer. Às vezes é aquilo, entendam uma coisa, dinheiro é uma energia que precisa circular. Eu digo que o dinheiro precisa servir e potencializar as pessoas. Se o seu dinheiro não está fazendo isso, eu sinto que, puxa, pode ser que algo venha acontecer ou que você realmente não alcance a prosperidade, a abundância, a liberdade financeira, equilibrando as 4 saúdes, tá bom? Tem gente que pode falar assim, eu discordo de você, eu conheço quem tem muito dinheiro. Tá bom, eu também conheço quem tem muito dinheiro na saúde financeira, mas na saúde emocional vive à base de antidepressivo. Tem que tomar tarja preta para dormir. Eu não estou aqui para julgar, mas eu acho que isso não condiz com a maneira que eu acredito viver a vida. Isso para mim não é viver uma vida que vale a pena. Isso não é viver o meu máximo. Isso não é realmente desfrutar o melhor dessa terra. Você percebe? A mesma coisa. Então, a saúde física, financeira, espiritual e emocional. Tá joia? Quem tiver no YouTube e ainda não deu um like, por favor, dá um like. Se inscreva no canal. Nós estamos postando vídeos diariamente. Então, vídeos com conteúdos mais longos, pílulas para você, simplesmente uma ideia para você ir lá e implementar. Obrigado pela sua atenção. Um grande abraço.